Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês qual é o nosso custo de vida aqui no Porto, em Portugal, em 2026. Eu acho que é um tema que muitos amigos, muitas pessoas da minha família me perguntam, minha mãe, por exemplo, qual é o custo de vida para morar aqui no Porto, em Portugal. Então eu vou trazer as nossas principais contas, os nossos gastos fixos no mês e os nossos gastos variáveis. Lembrando que muita coisa são valores para duas pessoas, né? Mora eu e o Gustavo, e muita coisa são contas individuais também. Então eu vou trazer um pouquinho dos dois lados. Hoje a gente mora no Porto, aqui no centro do Porto, a gente mora na Trindade. É um apartamento muito bem localizado. A gente mora num apartamento que é mobiliado, então a gente já pegou ele com tudo dentro, a gente não precisou colocar nada, e isso também influencia no valor do aluguel. Hoje, quanto que a gente paga de arrendamento, que eu acho que é a nossa maior conta. De arrendamento a gente paga 900 euros. 900 euros inclui o arrendamento, o aluguel, e também a internet. Então, quando a gente veio para cá, esse valor da internet já estava incluso. E a gente não paga condomínio. No caso, esses 900 euros já está tudo incluso. O que vocês acham? É caro? É barato? Pela localização? Pelo que tem no apartamento? É um apartamento na modalidade T2. Na verdade, não era um T2, mas acabaram transformando em um T2. Para duas pessoas, é um apartamento ok, é relativamente espaçoso. Conseguimos receber pessoas aqui em casa, enfim, se quiserem dormir, então é muito tranquilo nessa questão. E pra gente foi um valor muito conveniente do último apartamento que a gente morava, que era um apartamento muito menor, e a gente pagava 850 euros, fora as contas do mês, fora a internet, fora várias coisas. Então a gente decidiu se mudar por conta disso. Então a gente está aqui desde outubro do ano passado, desde outubro de 25. Água. A água e a energia, geralmente, ela é variável de acordo com o mês. O que eu peguei? Eu peguei valores referentes ao mês passado. De água a gente pagou 58,50 euros. E de energia, a energia é realmente bem relativa e bem variável de acordo com o mês. Então, mês passado a gente pagou 91,80. E a energia também vai variar conforme a empresa de energia que fornece energia aí para o apartamento de vocês. Aqui a empresa já havia sido contratada, então a gente não teve a possibilidade de trocar ou escolher a empresa de energia que fornece energia aqui para o apartamento. A gente só manteve a mesma empresa. Então tem meses que dá isso, tem meses que dá um pouquinho menos, tem meses que dá um pouquinho mais. Então a energia realmente é bem variável de acordo com o mês. Nosso plano de celular, de telemóvel. Eu tenho um plano e o Gustavo tem um plano. Por quê? Quando a gente chegou aqui no Porto, a gente fechou o nosso primeiro plano com a Vodafone no aeroporto. Nunca façam isso. Eu acho que é um erro básico de todo mundo que chega. Tentar fechar as coisas no aeroporto. No aeroporto, as coisas sempre são mais caras. E na altura que a gente fez o plano, não chegaram a sugerir pra gente fazer um plano para duas pessoas. Então a gente fez um plano individual para cada um. O Gustavo fez um para ele, eu fiz um para mim. E acabou ficando assim. A gente manteve assim, a gente não trocou. Porque tinha uma fidelização de 2 anos, se eu não me engano. Então, passado 1 ano e pouco, eu acho que foi começo desse ano, quase ao final dos 2 anos, a gente optou por mudar a modalidade do plano, na verdade, não do contrato, do plano. Então, tanto eu quanto o Gustavo mantemos os nossos planos individuais, mas a gente pegou um telemóvel no plano. Então hoje eu pago 50 euros, o Gustavo paga 50 euros, e ele pegou um iPhone 17E, eu acho que é o nome do aparelho, e eu peguei um Samsung
S25 Ultra no meu plano. Então a gente paga 50 euros, ele 50 eu 50, e nesse valor do plano está incluso o valor do telemóvel. Então a gente paga o telemóvel mensal também, junto com o plano durante 2 anos. Quanto que a gente pagava antes? A gente pagava uma média de 30 euros, mais ou menos. Então, com o telemóvel, a gente não achou um valor caro, porque querendo ou não, o plano sai praticamente de graça. Então, a gente optou por escolher esse plano novo por isso. Porque a gente já queria trocar de aparelho e, querendo ou não, era relativamente mais em conta do que o plano que a gente estava pagando antes. Transporte público. Hoje, de transporte público, tanto eu quanto o Gustavo, a gente paga 40 euros por mês. Aqui no Porto, para quem não sabe, quem tem menos de 23 anos tem a possibilidade de fazer o andante para... Eu não sei a modalidade, mas é para jovem, então tu não paga nada até os 23 anos, e depois dessa idade vocês pagam, tem a opção de pagar, se eu não me engano, de 30 a 40 euros. Eu pago 40 euros e o Gustavo, porque é para todas as zonas da região do Porto. Então a gente pode usar em Porto, pode usar em Gaia, pode usar na Maia, e a gente pode usar qualquer transporte público nesse valor, seja metro, seja autocarro, que fica esse valor de 40 euros. Então é um valor ok, assim, né? E a gente pode usar várias vezes no mês, não tem um limite, né? Desde que a gente faça uma recarga mensal. Ginásio, academia, a gente paga em média, e eu pago pelo menos, né, 38 euros por mês, que é uma academia que eu posso usar em qualquer lugar de Portugal, posso usar essa academia, que é a Fitness Up. Estou usando, daí é outra história. Mas enfim, de ginásio a gente paga 38 euros, o Gustavo paga um pouquinho menos, porque o ginásio dele é um ginásio diferente do meu. Mas é mais ou menos a média de preço daqui, pode variar de 25 a 38, não foge muito disso. Claro, tem academias mais caras, mas fornecem mais coisas, mais modalidades, enfim. Mas a Fitness Up oferece bastante coisa, tem bastante aulas também que tu pode se inscrever e participar, tem natação, então acho uma academia ok, com um ambiente agradável. Mercado. Hoje, de mercado, a gente não faz uma compra, por exemplo, mensal. A gente vai ali no mês e faz uma compra para o mês todo. Não. A gente costuma fazer compras semanais. Então, a gente vai no mercado e durante a semana a gente compra algumas coisas. Geralmente, a gente vai no mercado umas 2 vezes na semana, de acordo com o que vai faltando em casa. E a gente gasta em média de 25 a 30 euros nessa ida do mercado. Por quê? Geralmente a gente vai no Continente ou no Pingo Doce. A gente usa mais o Continente porque gastando 25 euros, se eu não me engano, gastando 25 euros, alguma coisa assim, se eu não me engano é 20, tu ganha 5 euros como se fosse um cashback. Então tu ganha 5 euros para depois ir lá, fazer mais uma compra de 20 e descontar aqueles 5 que tu ganhou. Então acaba, né, fazendo a gente sempre ir no mercado para ganhar esse voucher do valor de 5 euros. Então dá mais ou menos uma média de 25 euros por ida no mercado. Às vezes mais, às vezes menos. Então aí por semana a gente gasta em média mais ou menos 50 euros. De lazer. Somos pessoas que gostamos de rolê baixo custo. Então a gente sai muitas vezes na semana, fato. Isso é uma realidade que no Brasil a gente não estava acostumado. Mas a gente não gasta muito. Então as nossas saídas são onde? Geralmente a gente vai ao Norte Shopping, beber alguma coisa, comer alguma coisa. Às vezes é um cinema. Às vezes a gente acaba indo no Sem Montaditos, que são... ou num fast food, que são rolês mais baratos. Hoje, a nossa saída, que geralmente é mais cara, é quando a gente vai no sushi, que dá mais ou menos
o valor da conta de 58 euros, a ida no sushi, que é praticamente fixo mensal. Esse valor a gente sabe que a gente vai pelo menos uma vez no mês, a gente vai no sushi. E as outras coisas a gente gasta muito pouco. Por exemplo, a gente vai no 100, a gente gasta em média 25 euros, 30 no máximo. Então coloquei aqui mais ou menos de rolê por mês, assim, de saidinhas e essas coisas assim, em 150 euros. Não costuma passar muito disso. Claro, são coisas diferentes quando a gente vai viajar, né? A gente se propõe viajar e gastar com outras coisas. Mas somos pessoas que gostamos de economizar nessa parte das saídas, né? A gente sai com frequência, mas não são lugares tão caros. Aqui no Porto, por exemplo, se tu vai numa Tasca, em algum lugar assim, dependendo do lugar, os lugares mais em conta costumam girar em torno de 30 e poucos, 40 euros por pessoa, já com comida e bebida. Também não é muito caro. Então depende do teu estilo de vida, com o que tu costuma gastar. Então a gente tem mais ou menos uma rotina, que a gente sabe que uma vez no mês a gente vai no sushi, uma vez por semana a gente pode ir num fast food, alguma coisa assim, ou no Sem Montaditos. Então são rolês mais em conta, a gente não costuma gastar muito com essa parte de saídas. A gente sai com frequência, mas não gastamos muito. Então vou deixar aí mais ou menos uma média por mês de 150 euros com lazer. Com saúde, quanto que a gente gasta? Hoje a gente não gasta muito, porque o Gustavo tem um plano, que é o plano que ele tem do aeroporto, que inclui eu como dependente. E hoje eu pago uma aplicação, que é de telemedicina, que eu pago em média, se eu não me engano, 15 euros por mês, que eu posso entrar e consultar quantas vezes eu quiser, se eu precisar de medicamento, receita para remédio, alguma baixa ou alguma coisa nesse sentido que eu preciso em relação à saúde, eu consigo toda nessa aplicação, o que eu acho bacana. Essa aplicação é voltada para telemedicina brasileira, então todos os médicos, psicólogos e essas coisas assim são brasileiros, então eles costumam entender um pouco mais a nossa necessidade, né? Que eu acho que cada país e cada pessoa, né, cada cultura tem uma particularidade diferente, e eu usei algumas vezes, me atendeu super bem, a receita sai na hora, uma receita digital, eu consigo comprar os remédios aqui em Portugal tranquilamente com a receita, então eu vou colocar esse custo de mais ou menos 15 euros, porque eu costumo usar uma vez ou outra quando eu preciso de algum medicamento que precisa de prescrição médica. Aqui em Portugal é muito diferente do Brasil, que no Brasil a gente tem alguns medicamentos que são livres de receituário médico, né? Na verdade muitos medicamentos, e aqui em Portugal um pouco mais restrito nesse sentido. Então muitas coisas, acho que a maioria das coisas tu precisa de receituário para conseguir comprar. Com exceção medicamento para dor de cabeça e essas coisas assim que são mais comuns, que são livres de prescrição médica, mas para as outras coisas tu realmente precisa de uma receita para tudo. Então vou deixar esse custo aqui também para vocês. Então basicamente isso que a gente gasta por mês, vou deixar o valor total aqui para vocês, de quanto é que deu. O que vocês acharam? Acharam caro? Acharam barato? Esse valor assusta vocês? Não assusta? Lembrando que esse valor praticamente não, é um valor onde duas pessoas acabam gastando, né? Então tem duas pessoas aqui em casa, eu e o Gustavo, então a gente divide 100% das nossas contas. Claro, tem outras contas, por exemplo, roupa e coisas assim, são contas individuais, mas a gente também não gasta muito. A gente costuma comprar muito em saldos e coisas assim, tipo, eu tenho a aplicação da Zara, da Bershka, da Pull&Bear, que eu sempre acompanho, vejo saldos, não compro nada por impulso. Então, eu acabo controlando os gastos dessa forma. Significa que se você morar no Porto, você vai gastar isso, pode ser que você gaste menos, pode ser que você gaste mais. Hoje em dia, já para alertar vocês, um arrendamento no Porto, para um quarto, por exemplo,
é muito difícil baixar de 350 euros. Então hoje eu acho que a gente não paga caro no arrendamento, tendo em vista que o preço do quarto está muito caro. Então para um apartamento, um apartamento no centro do Porto, com tudo, mobiliado e tudo mais, não achamos caro, achamos um valor ok pela localização e pela facilidade de transporte e tudo mais. Claro, gostávamos de pagar um pouco mais barato em arrendamento? Sim, isso com certeza. Mas morando aqui no Porto, você vai conseguir apenas arrendamento mais em conta se forem em lugares mais afastados, então não tão próximos do centro. Então essa é a nossa realidade, a realidade vai variar de acordo de pessoa para pessoa, não significa que se você mudar para cá, você vai gastar isso, vai depender do teu estilo de vida, mas é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês aqui desde o começo, né? Faz aí um mês que a gente está fazendo o canal, e eu sempre quis trazer isso, porque eu sei que é uma curiosidade de muitas pessoas, muitos amigos meus também, enfim, e tá aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se estão gostando do canal até aqui, se inscrevam, deixam um like, deixam um comentário, sugestões para um próximo vídeo e eu aguardo vocês. Um beijão.